A Copa do Mundo de 1934, realizada na Itália, foi a segunda edição do torneio de futebol mais prestigiado do mundo. Esta edição é particularmente notável não apenas pelo futebol jogado, mas também pelo contexto político em que ocorreu, com o regime fascista de Benito Mussolini utilizando o evento como uma ferramenta de propaganda. A década de 1930 foi um período tumultuado na Europa, com muitos países enfrentando crises econômicas e políticas. A Itália, sob o regime fascista de Benito Mussolini, viu na Copa do Mundo uma oportunidade para mostrar ao mundo a força e a organização do regime. A Itália foi escolhida como sede durante o Congresso da FIFA em 1932, em Estocolmo. Os preparativos para a Copa do Mundo de 1934 foram vastos e minuciosos. Novos estádios foram construídos e antigos foram renovados em várias cidades italianas, incluindo Roma, Milão, Nápoles, Turim e Florença. A Itália investiu pesadamente na infraestrutura para garantir que o torneio fosse um sucesso e uma vitrine para o regime fascista. A Copa do Mundo de 1934 foi a primeira a incluir um sistema de qualificação. Diferente da edição anterior, onde os países eram convidados, as equipes tiveram que disputar vagas para participar. No total, 32 equipes se inscreveram para as eliminatórias, e 16 se classificaram para o torneio final. Curiosamente, o Uruguai, campeão da Copa do Mundo de 1930, recusou-se a participar em protesto contra a ausência de várias equipes europeias no torneio anterior. As 16 equipes que se classificaram para a fase final foram Argentina, Áustria, Bélgica, Brasil, Checoslováquia, Egito, Espanha, França, Alemanha, Hungria, Itália, Holanda, Romênia, Suécia, Suíça e os Estados Unidos. A participação de Egito foi notável, sendo a primeira equipe africana a disputar uma Copa do Mundo. O torneio de 1934 foi disputado em formato de mata-mata desde o início, sem fase de grupos. Isso significava que cada jogo era decisivo, e uma derrota resultava na eliminação imediata da competição. Este formato aumentou a intensidade e a emoção de cada partida. Primeira fase. A primeira fase viu jogos emocionantes e algumas surpresas. A Itália venceu os Estados Unidos por 7-1, mostrando sua força desde o início. A Espanha, liderada pelo lendário goleiro Ricardo Zamora, derrotou o Brasil por 3-1, eliminando uma das potências do futebol sul-americano. Quartas de final. As quartas de final foram marcadas por confrontos intensos. A Itália enfrentou a Espanha em um jogo que terminou empatado em 1-1 após prorrogação, resultando em um replay no dia seguinte, que a Itália venceu por 1-0. A Áustria eliminou a Hungria, enquanto a Checoslováquia e a Alemanha também avançaram. Semifinais. Nas semifinais, a Itália enfrentou a Áustria em um jogo tenso que terminou com uma vitória italiana por 1-0, graças a um gol de Henrique Guaita. No outro jogo, a Checoslováquia superou a Alemanha por 3-1, garantindo seu lugar na final. A grande final. A final foi disputada em 10 de junho de 1934, no Estádio Nacional do PNF em Roma, diante de uma multidão de 55 mil espectadores. A Itália enfrentou a Checoslováquia em um jogo muito disputado. A Checoslováquia abriu o placar com um gol de Antonin Pou aos 71 minutos, mas a Itália empatou 5 minutos depois com Raimundo Orsi. O jogo foi para a prorrogação, onde Angelo Schiavio marcou o gol da vitória para a Itália aos 95 minutos, garantindo a vitória por 2-1. A vitória da Itália na Copa do Mundo de 1934 foi usada pelo regime fascista como uma ferramenta de propaganda, promovendo a ideia de superioridade e competência do regime. Mussolini aproveitou a vitória para reforçar seu controle e influenciar a opinião pública tanto na Itália quanto internacionalmente. A Copa do Mundo de 1934 foi um evento histórico, não apenas pelo futebol apresentado, mas também pelo contexto político em que ocorreu. A Itália provou ser uma força no futebol mundial, e a competição ajudou a consolidar a Copa do Mundo como um evento crucial no calendário esportivo global. O torneio deixou um legado duradouro, influenciando o desenvolvimento do futebol e a forma como os eventos esportivos são utilizados politicamente. Se você tiver curtido esse vídeo sobre a Copa de 1934, temos uma playlist de Copas do Mundo aparecendo na sua tela. Aproveite para acompanhar também. Obrigado e até a próxima!